Olá, meus amigos, estamos de volta com as nossas catequeses semanais e nós damos prosseguimento à catequese sobre a igreja. A gente diz no credo: eu creio na igreja. Essa é a quarta catequese sobre esse artigo da nossa fé e nós estamos falando sobre a liturgia e os sacramentos e essa é a parte 2. A gente precisa compreender que a igreja é o sacramento de Cristo, porque ela é a continuidade da missão do Cristo e também pelo fato de ela ser o corpo de Cristo. Nela, ou seja, na igreja e por meio dela, o Cristo se une a cada homem e a cada mulher. Cristo, pela ação da igreja, continua a oferecer uma vida nova na caminhada nossa para a plenitude. Trata-se, portanto, da graça, que, como nos ensina o apóstolo Paulo, nos é oferecida como que em vasos de argila, conforme ele diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Na nossa peregrinação para a plenitude, nós corremos o risco de não acolhermos essa graça. Por isso, a vida nova que Cristo nos oferece, esta vida de comunhão com Deus, pode tornar-se debilitada ou até perdida por causa do pecado. Mas o Catecismo da Igreja Católica, no número 1421, nos diz: o Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas e de vossos corpos, Ele que remiu os pecados do paralítico e restituiu-lhe a saúde do corpo, quis que a sua igreja continuasse, na força do Espírito Santo, a sua obra de cura e de salvação, também junto de seus próprios membros. É esta a finalidade dos dois sacramentos de cura, o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. Falaremos agora, não com profundidade, mas com traços gerais sobre o sacramento da penitência. Então, este sacramento é a intervenção de Deus em favor dos homens que, numa decisão de conversão e compromisso com a vida nova de Cristo, reconhecendo-se pecador, aproxima-se desse sacramento para recuperar a plenitude de sua dignidade de filhos de Deus. O sacramento da penitência faz o homem recuperar a vida da graça perdida com o pecado. Por isso é um evento de santificação que transmite ao penitente, aquele que o busca, a própria santidade de Cristo. Um teólogo chamado Carlo Roqueta, no livro que ele escreveu pelas edições paulinas, no ano de 1991, chamado Carlo Roqueta, diz assim: o sacramento da unção dos enfermos, aqui nós já estamos falando sobre a unção dos enfermos, que é o outro sacramento de cura, constitui novo evento salvífico operado pelo Senhor na igreja. Neste caso, em benefício dos batizados que se encontram em situação de doença ou em perigo de morte. Nesse evento também continuam os gestos de salvação realizados por Jesus nos enfermos de sua época. Quais são os gestos? Gestos de libertação, de perdão, de cura e de redenção. Portanto, desdobra-se no tempo da igreja o mistério pascal da graça e da salvação. Mas, além desses sacramentos de cura, há outros dois sacramentos. No primeiro episódio, sobre a liturgia e os sacramentos, nós falamos sobre os três primeiros: batismo, confirmação e eucaristia. Agora falamos sobre os sacramentos de cura e vamos falar sobre os sacramentos de serviço. Eles são ordenados ao serviço, à salvação de outra pessoa, que são os sacramentos da ordem e do matrimônio. O primeiro, o sacramento da ordem, é o sacramento pelo qual Deus escolhe e unge pessoas tiradas do meio do povo para continuar o sacerdócio de Jesus.
eles participam do sacerdócio de Jesus, eles agem na pessoa de Cristo, in persona Christi. O segundo é o matrimônio e diz respeito ao amor entre o homem e a mulher, que é elevado à condição de sacramento por Jesus Cristo e traz em si o caráter esponsal de Cristo e da Igreja. Pelo sacramento da ordem, os ministros exercem a sua missão como um verdadeiro serviço aos irmãos, a fim de que, pela fé, pelo batismo e pelo cumprimento dos mandamentos, alcancem a salvação. O Catecismo da Igreja Católica assim nos diz: este sacramento configura Cristo por meio de uma graça especial do Espírito Santo para servir de instrumento de Cristo à sua Igreja. Pela ordenação, a pessoa se habilita a agir como representante de Cristo, que é cabeça da Igreja, em tríplice função: sacerdote, profeta e rei. Todo batizado, já tem essa tríplice função: sacerdote, profeta e rei. Mas, especificamente, aqueles que são investidos no sacerdócio de Cristo pelo sacramento da ordem. Já o sacramento do matrimônio encontra na decisão de Deus de que o homem não esteja só à sua raiz. A raiz do sacramento do matrimônio é o homem não estar sozinho. A Escritura diz: por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Livro do Gênesis, lá no Antigo Testamento, capítulo 18, versículo 24, que vai ser também reproduzido no Evangelho. Isto significa uma unidade indefectível de duas vidas e uma comunhão. Por outro lado, o matrimônio recorda o amor esponsal de Deus para com o seu povo. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a graça própria do sacramento do matrimônio se destina a aperfeiçoar o amor dos cônjuges, do esposo e da esposa. E também se destina a fortificar a sua unidade indissolúvel. Por esta graça, eles se ajudam mutuamente a santificar-se na vida conjugal, como também na aceitação e educação dos filhos. E o mesmo Catecismo da Igreja Católica acrescenta: Cristo é a fonte desta graça, como é a fonte da graça de todos os sacramentos, porque Cristo é a origem, do sacramento da Igreja e dos sacramentos. Aliás, Ele é o que institui esses sacramentos. Cristo, portanto, é a fonte da graça. Como outrora, Deus tomou a iniciativa do pacto de amor e de fidelidade com o seu povo. Assim agora o Salvador e esposo da Igreja vem ao encontro dos cônjuges cristãos pelo sacramento do matrimônio. Permanece com eles, concede-lhes a força de segui-lo, levando sua cruz e de levantar-se depois da queda, perdoar-se mutuamente, carregar o fardo uns dos outros, submeter-se uns aos outros no temor de Cristo, conforme a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 15, 21. E também amar-se com um amor sobrenatural, delicado e fecundo. Nas alegrias de seu amor e de sua vida familiar, Ele lhes dá, aqui na terra, um antegozo do festim de núpcias do Cordeiro. E para finalizar esta nossa catequese, a gente leva em consideração que essa economia sacramental, ou seja, participar da vida sacramental da Igreja como sacramento, de Cristo como sacramento e dos 7 sacramentos, então, participar dessa comunhão, dessa economia sacramental experimentada na liturgia da Igreja, porque os sacramentos são experimentados na liturgia da Igreja, por isso a participação na vida sacramental e na liturgia é muito importante. Então, essa economia sacramental
ajuda o homem na busca de uma comunhão definitiva com Deus na consumação, na eternidade. Coloca o homem na perspectiva do culto em espírito e em verdade, de que fala o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E que culto é esse? É um culto escatológico que somente poderá ser prestado no Espírito Santo e por meio de Cristo, que é a verdade personificada do Pai. Não é à toa que na missa a gente diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória. Então, o culto espiritual é nessa perspectiva. Unidos a Cristo e na força do Espírito Santo, nós damos a Deus toda a honra e toda a glória. Então, nesse culto escatológico, o Cristo glorioso, gerado e presente de maneira contínua na igreja, pela presença do Espírito Santo, rende culto a Deus Pai. Desse modo, por meio de Cristo e sob a ação do Espírito Santo, a comunidade cristã, pelo batismo, inserida no próprio Cristo, no próprio corpo de Cristo, que é a igreja, glorifica ao Pai. A adoração ao Pai, portanto, é dinamizada pelo Espírito Santo. Um outro teólogo chamado Bruno Forte, no livro A Igreja Ícone da Trindade, ele então vai nos dizer: no Espírito, por Cristo, dirige-se para o Pai, projetando-se continuamente para o alto. A igreja dirige-se para o Pai, projetando-se continuamente para o alto, para a glória do Senhor do céu e da terra, que é ao mesmo tempo a realização total da criatura. Ou seja, aqui o autor está falando deste aspecto de uma igreja peregrina, que ruma para ser igreja triunfante na glória de Deus. Então, nós, com esta catequese, encerramos esta parte da liturgia e os sacramentos. Nessa segunda parte, nós falamos dos sacramentos de cura e dos sacramentos de serviço. Oxalá que nós tenhamos sempre esse desejo de buscar a participação na economia sacramental, a liturgia, para, por meio dessa participação, nós possamos santificar as nossas vidas e ajudar na santificação da vida dos irmãos. Desejo a todos vocês um bom final de semana e que as bênçãos de Deus caiam sobre você e sobre a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos, e até o nosso próximo encontro catequético.